Samuel falou para Saul: não se preocupa com o jumento, não. Não se preocupa com aquilo que foi perdido, não. Porque Deus, Ele é poderoso para trazer, para resgatar, para curar, para transformar e para restituir. Amém? Na presença do Senhor, não se preocupe com quem está lá fora, não se preocupe com o que ficou. Esse é o momento de você dar um culto a Deus. Eu estava ali, me levantei para adorar o Senhor. Cheguei um pouco atrasado devido ao trabalho. E foi 8 horas, 10 horas, eu prestando ali um culto a César. E quando eu chego aqui, eu tenho que dar o meu culto ao Senhor. E nada pode impedir isso. Você sabe que é você ficar 10 horas dando um culto a César, irmão? Trabalhando, suando, se desgastando. E aquele que te dá a vida, você entrar aqui e ficar... uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença a última vez. Se tiver que... oh, meu Deus. Se eu tiver que eu gritarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim me dá mais uma chance. Senhor, é o nosso desejo, Pai, nesse culto. Oh, aleluia. Sim, Deus. Toma cada filho teu, Senhor, que venha sentir o Espírito sendo renovado neste lugar. Oh, que a minha vida seja... nos dê a mente de Cristo, Senhor. Mais uma vez. Eu quero... Senhor, nós estamos vivendo este ano para buscarmos a mente de Cristo. Minha carne, tua vontade, que a minha vida seja... aplauda o nome dele, que essa é a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Queremos nesse momento agradecer a Deus pela nossa visitante, Suzana. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você está no lugar espiritual. E no lugar espiritual, Deus, que é Espírito, Ele sonda, esquadrinha para trazer à existência aquilo que você não consegue explicar. É na presença de Deus que isso acontece. Amém ou não amém, igreja? Amém. Portanto, você pode ficar à vontade, que Deus está sondando a tua mente neste lugar. Está sondando a minha mente, a mente de cada um. Por isso esse lugar é especial para nós. Porque Ele renova nossas forças em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorifica Ele, amado. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Oh, aleluia. 1 Samuel, vou pegar o versículo aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para nós ficarmos em concordância com 17:8, com o nosso cartaz. Culto de homens, juntamente com as mulheres, em nome de Jesus. Todos acharam?
Está escrito assim na palavra do Senhor: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Escolha dentre vocês um homem que venha lutar comigo. Sente, glorificando o nome do Senhor. Pai, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor me concede de aqui estar mais uma vez, Pai, de ser um oráculo, ser um servo, ser um profeta, ser um ministro. Meu Deus, ó Pai, para fortalecer a Tua igreja, os meus irmãos. Meu Deus, fala o nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Amado, estamos diante de uma história que ficou registrado para nós. E eu quero que você abra o seu coração para que o Espírito Santo semeie essa semente e você dê muito fruto para a glória e louvor do nome dele. Estamos diante de um cenário em que apareceu um gigante. O gigante se pôs por 40 dias diante de um exército. Exército esse que tinha um rei. Um rei esse que se chamava Saul. A palavra do Senhor nos diz que Deus tinha promessa para com esse exército. Tinha uma promessa para com esse povo. Mas eu meditando aqui no livro de 1 Samuel, eu notei algo muito interessante. Que Deus, Ele deixou para nós entendermos. A Bíblia nos diz que os filhos de Eli não honraram a palavra de Deus. Não honraram os estatutos, as ordenâncias, os mandamentos de Deus. Por não honrar a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus olha para eles e o rejeita. Olha para eles e não quer mais que eles venham ministrar, venham adorar, venham servir no templo do Senhor. E a Bíblia nos conta que Deus vai até um menino chamado Samuel e chama Samuel para substituir alguém que não queria honrar a palavra de Deus, que não queria honrar as ofertas de Deus, que não queria honrar a posição que Deus o colocou para poder servir na presença dele. Deus, ele dá um decreto, dá uma ordem, dá uma sentença para aqueles filhos de Eli. Por quê? Porque não honrou a palavra dele, a palavra de Deus. Amado, a palavra de Deus, quando ela é cuidada, quando ela é obedecida, quando ela é praticada, nos tornamos fortes, atraímos a presença de Deus, atraímos as bênçãos do Senhor, e vida longa, de paz e alegria na presença dEle. De contrapartida, quando a palavra de Deus é negligenciada, nós atraímos a espada, nós atraímos maldição, nós atraímos para a nossa vida destruição. De Gênesis a Apocalipse você vai ver isso. Deus expondo a sua palavra e trazendo para aquele povo ou para uma pessoa específica as bênçãos, se elas abraçarem aquilo que Ele está falando, pedindo para aqueles que lá naquele tempo ouviram. E também consequências. E os filhos de Eli morreram prematuros. Morreram envergonhados. Por quê?
porque tinha a arca do seu lado, mas não tinha a presença de Deus. Olhe para cá. Não adianta botar algo que você possa acreditar que vai te dar proteção. Não adianta você colocar uma cruz no pescoço, algo que você acredite que venha te dar proteção. Se você não obedecer a palavra de Deus, você é um alvo para o inimigo envergonhar, para o inimigo matar, para o inimigo trazer destruição para a sua casa, para a sua família. Não adianta confiar em um crucifixo. Não adianta confiar em um lenço. Não adianta confiar no óleo. Se você não tem um desejo de honrar a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. Eles acreditavam que colocando a arca ia ter vitória, mas não vai ter vitória para quem não honra a palavra de Deus. E eles morreram. Não era a vontade de Deus, mas Deus falou através dos profetas. Mas eles preferiram colocar o desejo do seu coração acima da palavra de Deus. Então, meditando aqui no livro de 1 Samuel, foi isso que foi logo claro para mim. Alguém que tinha experiência, alguém que tinha conhecimento, alguém que tinha habilidade, alguém que tinha todo o ritual na cabeça, mas não tinha Deus no coração, foi reprovado diante do Senhor. E Deus vai olhar para um menino e chama Samuel. Samuel, Samuel. Ô irmão, você está conseguindo entender? Busque ter um coração puro diante de Deus. Busque ter as características que agradam a Deus. E nós vamos entender porque eu estou falando isso agora. Deus quer um coração puro. Deus quer um coração obediente. Deus quer um coração submisso. Deus quer um coração que confia na palavra dEle. Quando nós confiamos na palavra dEle, as más influências que vêm não roubam a palavra de Deus do nosso coração. O meio não nos contamina. Samuel crescia em santidade, Samuel crescia em obediência, porque ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Quantos estão aqui? Ofni e Finéias morreram porque não quis honrar a palavra de Deus. Agora nós olhamos esse homem surgir no cenário, Saul. Alguém que foi atraído por Deus para receber uma posição de honra, para receber uma posição elevada dos seus irmãos, para governar, para administrar, para ter todos os recursos de Israel, para comer as melhores coisas de Israel, para ter servos, servas disponíveis, mas que recebeu de Deus a palavra essa que ele desprezou. Amado, não desprezou porque ele era alguém que não batia muito bem das bolas, da mente. Ele não desprezou porque ele observou que alguém ia matá-lo, ou ele ia perder a coroa. Não! Ele desprezou
porque ele amou mais a criatura do que o Criador. Esse é o ponto em que eu e você, muitas das vezes, negligenciamos a palavra de Deus. Não é porque alguém botou a arma na nossa cabeça. Não é porque nós vamos perder o emprego. Não é porque algo extraordinário vai acontecer, não. É porque nós queremos agradar A, agradar B, agradar a criatura e nos submetemos a viver o padrão delas. E não a palavra de Deus. Porque A está fazendo, porque B está fazendo. Veja, isso entristece o coração de Deus. Deus me escolheu para viver o padrão da sua palavra e não segundo os meios ao qual eu posso andar no trabalho, na vizinhança. E a Bíblia nos diz que este homem, ele começou muito bem. A tal ponto, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, no capítulo 15, eu deixei marcado aqui, algo que você vai ficar impactado. No capítulo 15, de 1 Samuel, 14 de 1 Samuel, você vai ficar impactado, olha para isso. Então, 14, versículo 38. Então Saul disse: venha cá todos os chefes do povo, informe-se e descubra qual é o pecado que foi cometido hoje. Ele está virado, alguém cometeu pecado, o pecado afronta a Deus, pecado desagrada a Deus, pecado é quando você erra o alvo, a palavra de Deus pediu algo e você foi para algo contrário daquilo. E ele está aqui irado, houve um pecado no nosso meio, e o pecado é uma afronta à palavra de Deus. Porque tão certo como vive o Senhor, o qual salva Israel, ainda que meu filho Jonas seja culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fique vocês de um lado, e eu e meu filho Jonas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça o que achar melhor. Versículo 41. Então Saul falou ao Senhor, o Deus de Israel. Olhe, que ele tinha intimidade para falar com Deus. Mostra a verdade. Então Jonas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Aqui ele vai fazer um ritual, né? Pegando duas pedras, a qual ele vai ali consultar ao Senhor. Senhor, quem foi que pecou? Foi o povo ou foi eu e Jonas? E a Bíblia diz que Deus fala: foi você, está entre você e Jonas. Aí vai dizer agora para mim e para você. No 42. Então Saul disse: lança sorte entre mim e Jonas, meu filho. E Jonas foi indicado. Saul colocou o povo, não foi o povo que pecou. Agora está entre ele e Jonas. Eu e Jonas, quem pecou, Senhor? Aí caiu sobre Jonas. Sobre Jonas, grava isso. Quem é Jonas? Jonas é o seu filho primogênito. Jonatas, desculpa. Jonatas, amém? O seu filho primogênito, você pecou. Em outras palavras, está aqui. Então Saul disse a Jonatas, diga-me, o que você fez? Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto a morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto.
Veja a ira desse homem porque pecou contra Deus. Ele tinha feito um propósito que ninguém comeria nada. E esse homem ali na labuta da guerra com fome, tocou um pouquinho no mel e passou na boca, foi revigorado. Ninguém ficou sabendo até que descobriu aqui, neste cenário, que houve um pecado, alguém transgrediu a palavra do rei. Agora Saul, querendo resolver a situação, falou: não, vamos resolver isso agora. E aí descobriu que foi o filho dele primogênito. Você está aqui, igreja? Você vai entender porque eu estou falando isso. A Bíblia nos diz que ele ia matar o seu filho, porque havia pecado contra Deus. Agora nós estamos diante de um cenário que um gigante está ali. Por que esse gigante está ali? Por que esse gigante está aqui? Afrontando o exército de Deus, dizendo: me dá um homem. Eu quero um homem. Vocês não têm um homem nesse exército de vocês. A palavra do Senhor vai dizer que Saul tremia e se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele se escondeu. Porque quando nós pecamos, nós nos escondemos. Foi assim desde o princípio. Porque o Espírito Santo se afasta. E aquilo que era normal para nós agora se torna um gigante. Aquilo que outrora a gente vencia, rompia, nós tínhamos certeza que venceria, nós nos escondemos. E por que ele se escondeu? Porque ele não quis honrar a palavra de Deus. Quando Deus pediu para ele: você deve matar todos os amalequitas, é uma ordem, é um mandamento, é a minha vontade, você deve obedecer. Ele tinha coragem para fazer isso, mas ele poupou o rei. Por quê? Era por medo? É porque ele tinha preocupação que aquele povo poderia se levantar, o filho, o neto, alguém? Porque ele negligenciou. Porque esse é sempre o princípio de todos nós. Nós cedemos para a criatura. Nós cedemos para os homens. Nós deixamos os homens nos enganar. E afrontamos a Deus. Saul teve a oportunidade de glorificar o nome de Deus, honrando quando recebeu uma palavra. Deus seria glorificado na obediência de Saul, mas ele queria deixar aquele rei, um amalequita. Irmão, esse é o princípio para a tua vida e para a minha vida. Você peca, nós pecamos, porque nós queremos agradar as pessoas. O discurso dele foi porque o povo, a multidão, estava se espalhando, então eu tive que fazer alguma coisa. Sempre foi esse. E aí eu sacrifiquei, seu negligente, é você que tem que fazer isso. Mas é porque eu queria a aceitação do povo. Eu queria que o povo olhasse para mim. Eu queria que o povo confiasse em mim. Eu queria que o povo achasse que eu sabia. Eu queria mostrar para o povo que eu conheço. Eu queria mostrar para as pessoas que eu sei fazer. Sempre é a criatura, você querendo chamar a atenção. Você querendo aceitação, você querendo admiração, é alguma coisa que você quer do outro, e a palavra de Deus é negligenciada. Foi isso que aconteceu com Saul. Foi isso que aconteceu com Saul. O que o outro vai pensar, o que o outro vai imaginar, é por isso que eu vou fazer, mas a palavra de Deus não vai te sustentar quando você estiver diante do gigante. Ele tinha conhecimento.
Ofni e Finéias, mas não tinha a presença de Deus. Saul era habilidoso de guerra, mas não tinha a presença de Deus, não tinha coragem, não tinha trepidez, não tinha ousadia, não tinha unção, não tinha graça, não tinha convicção que Deus estava com ele. Porque esse gigante está gritando aqui: me dá um homem, me dá um homem. Cadê um homem do meio de vocês? Amado, Deus nesses últimos dias quer você. Deus nesses dias quer que nós viemos nos fortalecer na obediência da palavra dEle, para que o Espírito Santo venha sobre nós e manifeste a grandeza do nosso Deus. Por que Saul não foi? Porque ele estava com medo, porque a presença de Deus havia se afastado dele. E por que a presença do Espírito Santo tinha se afastado dele? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Será que você entendeu? Que Yasmin já entendeu? Quando eu desobedeço a palavra de Deus, vai se revelar o gigante. E vai revelar que a presença já se foi. Foi-se a glória de Israel, lembra? Por quê? Porque alguém desobedeceu a palavra de Deus. Agora me aparece no cenário um menino. O menino, o homem. O que é que esse homem tinha? Eu quero que você entenda para nós sairmos daqui transformados rapidamente. Esse homem, ele tinha humildade. Ele era humilde. Ele era alguém que não queria holofote. Ele não queria atrair o olhar do homem, mas ele gostava de atrair a presença de Deus. Ele gostava de estar sozinho e pegar o seu instrumento e atrair a presença de Deus. Dá-me um homem. Deus está dizendo para mim e para você: seja esse homem para essa geração. Seja essa mulher para essa geração. Busque um relacionamento comigo. E quando Davi estava querendo os braços dos homens para ser adorado, Davi buscava comunhão com Deus, dedilhando: o Senhor meu pastor, o Senhor meu pastor, o Senhor é grande, eu me escondo nas tuas asas. Eu achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele foi escolhido não pelo homem profeta, mas por Deus. Amados, estamos no culto do homem. Deus quer que você obedeça a palavra dele, para que o Espírito Santo use a tua vida para essa geração. Porque muitos estão se escondendo. Por quê? Porque está sendo atraído pela criatura, está sendo atraído pelo aquilo que o homem quer, aquilo que o homem pede. Então ele se submete à vontade caída do homem, não à palavra de Deus. Dai-me um homem, até que aparece esse jovem dizendo: não, Saul, eu não quero vestir como você veste, eu não quero andar como você anda, eu não quero falar como você, eu não preciso da sua armadura, porque eu fui forjado na presença de Deus. Eu farei como Deus deseja. Tu vem contra mim com espada, com arco, com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor Todo-Poderoso vai me dar vitória, porque eu tenho comunhão com Ele.
Eu uso o recurso dele. Eu uso a forma dele. Eu uso daquilo que ele me ensinou. Quando ninguém via com urso e leão, eu venci com ele. E não será com a tua armadura. Dai-me um homem. Amado, Deus quer que você seja esse homem. Deus quer que você seja essa mulher que tem um relacionamento com ele verdadeiramente. Quando muitos pensar que você é pequeno, que não tem experiência, que não sabe se expressar, que não sabe falar, a presença de Deus mostrará que você tem um relacionamento com ele. Aleluia. Glória a Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Não desobedeça a palavra. Não existe relacionamento com desobediência. Não existe. Tire isso da sua mente. Para você se relacionar com Ele, você tem que se relacionar com o Verbo que se fez carne, que é Cristo, que é a palavra dele encarnada. Então nós olhamos aquele homem cheio de arrogância chamado Golias, dizer: dai-me um homem. E Deus apresenta um homem que Ele quer para essa geração. Alguém que tem história com Ele. Alguém que tem uma vida de comunhão com Ele. Alguém que conseguiu atrair o seu olhar diante de uma nação. Deus quer que você seja essa pessoa nesse tempo. Quando muitos estavam esperando Saul, quando muitos estavam esperando Abner, quando muitos estavam esperando os irmãos de Davi, Deus apresenta o homem. O homem que não confia na força do seu braço. O homem que não confia na armadura do outro homem. O homem que não quer fazer para chamar a atenção do outro. Um homem que o único objetivo é: eu vou te destruir, eu vou arrancar a tua cabeça, para que você saiba que há um Deus em Israel. Eu vou te vencer, problema. Eu vou te vencer, situação, para tu saber que Deus é comigo. E eu ando com Deus e vivo para a glória dele. Quantos estão aqui? E essa foi a palavra que ele usou. No 46 de 1 Samuel 17. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a comunhão com Deus. Não foi habilidade, não foi armadura, não foi eloquência, mas foi uma fé que foi gerada em comunhão com Deus. E o gigante foi destronado na presença de todos. O homem que ele pediu apareceu. E o nome dele era Davi. Que você venha a ser esse Davi, este homem, para essa geração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.